Oi, meu nome é Larissa Rodrigues e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o controle da pressão arterial a longo prazo para mais um vídeo do Fisiologia em Vídeo da UFPEL. E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão arterial média e os fatores que vão determinar essa pressão. A pressão arterial média, ela é a pressão que é responsável pela propulsão do sangue e pela geração de um fluxo sanguíneo. E ela nada mais é do que o balanço entre o fluxo de sangue para dentro e o fluxo de sangue para fora das artérias. O fluxo de entrada de sangue nas artérias, como a gente consegue ver aqui nessa figura, ele vai ser determinado pelo débito cardíaco, ali na esquerda da figura. Enquanto o fluxo de saída das artérias vai ser determinado pela resistência arterial periférica, lá pelo diâmetro das arteríolas no sistema arterial periférico. E quando esse fluxo de entrada de sangue ele supera o fluxo de saída, a gente vai acabar tendo um maior volume de sangue dentro do sistema arterial. Isso, consequentemente, vai gerar um aumento da pressão arterial, porque quanto mais volume circulando nas artérias, a gente tem uma maior pressão. E do contrário, quando a gente tem um fluxo de saída maior do que o de entrada, o volume circulante ele vai acabar sendo menor, então a gente vai ter uma pressão arterial menor. Aqui nesse esquema, a gente tem elencado os fatores que vão influenciar nessa alteração da pressão arterial média, como as alterações de débito cardíaco, de resistência periférica e também da distribuição de sangue pelos diferentes compartimentos do corpo. Mas como o nosso foco aqui é o controle da pressão a longo prazo, a gente vai falar principalmente sobre as variações de volume sanguíneo, porque é aqui que entra o papel regulatório do rim no controle da pressão arterial. O volume de sangue, então, a gente tem dois pontos que vão determinar esse volume de sangue circulante, que é um balanço entre a ingestão de líquidos e a perda de líquidos. E a regulação renal vai entrar nesse controle de perda de líquidos, aumentando ou diminuindo o volume de água na urina. E a gente vai ver com calma como isso acontece. Aqui a gente tem dois esquemas que nesse tópico nos interessam e a gente vai focar aqui na parte da regulação renal. Nesse desenho da esquerda, mostra quando a gente tem uma diminuição do volume sanguíneo. Então, consequentemente, com uma diminuição do volume sanguíneo, a gente tem uma diminuição também da pressão arterial, porque a gente vai acabar tendo menos volume de sangue circulando nos vasos. Nesse caso, os rins vão atuar de forma compensatória a longo prazo e vão promover várias alterações que a gente vai ver com calma, que vão ter como resultado final uma conservação de água, porque essas alterações elas vão gerar uma diminuição na eliminação de água na urina. Então, os rins eles vão produzir uma urina mais concentrada para que a gente tenha uma alta reabsorção de água para o sistema circulatório, aumentando a pressão arterial. Já no desenho da direita é o contrário, né? Quando a gente tem um aumento do volume de sangue circulante. Com esse aumento de volume de sangue circulante, a gente tem um aumento da pressão arterial. E aí os rins vão atuar, gerando alterações para produzir uma urina mais diluída, para a gente eliminar mais água via urina e assim diminuir o volume final de sangue circulante. A gente vai começar falando então dos mecanismos de ajustes quando a gente tem uma queda de pressão arterial. Quando acontece uma queda da pressão, a gente tem um menor volume de sangue circulante e aí a gente vai ter ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é composto por uma série de reações que vão ter como final um mecanismo de controle, né, para a gente aumentar a pressão arterial. Então, todas as reações que vão acontecer, elas têm como finalidade um aumento do volume de sangue. A primeira etapa desse sistema é a ativação, que ela pode ocorrer de três formas. E essas três formas vão culminar na sinalização das células glandulares renais para a secreção de renina. Nesse desenho a gente consegue ver as três. O mais da esquerda a gente vai ter uma ativação parácrina, que a gente chama. É quando a gente tem uma diminuição da pressão, menos volume de sangue vai chegar nos rins. E isso vai acabar gerando uma diminuição da taxa de filtração glomerular. E essa diminuição da taxa de filtração glomerular, ela vai fazer com que menos fluxo de líquido chegue nas células da mácula densa lá no túbulo distal do rim, do néfron, no caso, né? O que vai acabar sinalizando para as células da mácula densa estimularem as células glandulares a secretarem renina. A segunda ativação é uma ativação direta, que é aqui do meio, efeito direto. As células glandulares, elas são células que são sensíveis a variações de pressão. Então, quando a gente tem uma diminuição da pressão, por diminuição de volume, né? Essas células vão perceber essa alteração e vão passar a secretar renina. E por último, esse bem da direita, a gente tem uma alça de estimulação que envolve o sistema cardiovascular. Quando a pressão cai, esse sistema vai ativar uma resposta simpática que vai aumentar a estimulação das células glandulares à liberação de renina. A segunda etapa desse sistema vai ser a formação da angiotensina 1.
Essa formação ela vai ocorrer no plasma e ela acontece quando a renina, que é liberada pelas células glandulares, ela se encontra com o angiotensinogênio, que ele é sintetizado lá no fígado. A renina, então, ela vai converter, ela vai catalisar, ela é uma enzima catalisadora da conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. E aí a gente entra na terceira etapa do ciclo, que é a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa conversão, ela é catalisada pela enzima conversora de angiotensina, que é chamada de ECA. Essa enzima ela é produzida pelas células endoteliais, principalmente pulmonares, mas também por todas as células endoteliais, e ela está presente no plasma também. E é essa angiotensina 2 que vai ser a responsável, então, por desencadear as várias respostas para aumento da pressão arterial. Então, aqui a gente vai ver que a angiotensina 2 ela tem várias ações. A primeira ação dela, da angio 2, é que ela é um potente vasoconstritor. E essa vasoconstrição que ela promove, ela vai gerar um aumento da pressão arterial sem que a gente altere o volume sanguíneo primeiramente, né? A segunda função importante é a ativação dos receptores no centro de controle cardíaco lá no bulbo. Essa ativação ela vai promover uma estimulação simpática que vai aumentar o débito cardíaco e a vasoconstrição periférica por estimulação simpática, né? E vai acabar aumentando a pressão arterial. A terceira é a regulação da angiotensina 2 sobre o hipotálamo. Ela vai estimular a liberação de vasopressina, que é o ADH, a gente vai falar isso especificamente mais para frente um pouquinho, e que basicamente vai atuar na reabsorção de água lá nos rins e vai também estimular o centro da sede para aumentar a ingestão de líquidos. Então, a angiotensina 2 no hipotálamo ela tem duas ações, aumentar a secreção de vasopressina e estimular o centro da sede. A quarta ação dela é que ela vai atuar sobre o córtex adrenal, estimulando a liberação de aldosterona. E também sobre os trocadores de sódio e hidrogênio lá nos túbulos renais proximais. E essas duas ações, elas vão acabar desencadeando o aumento da reabsorção de sódio nos rins. Os mecanismos de reabsorção de água e de sódio por ação do ADH e da aldosterona e também dos trocadores de sódio e hidrogênio, a gente vai ver agora com calma. Pulou da vasopressina aqui. A vasopressina, ou o hormônio antidiurético, ADH, ele é um hormônio peptídico que vai ser sintetizado lá no hipotálamo e vai ser liberado pela neurohipófise. O ADH, então, ele vai atuar nas células do ducto coletor renal, vai tornar essas células permeáveis à água, porque essa região do néfron, ela não é permeável, ela só se torna permeável com uma ação da vasopressina, do ADH. Isso acontece porque o ADH ele vai induzir a inserção de aquaporinas na membrana apical dessas células tubulares. Então, o ADH acaba promovendo a reabsorção de água e a excreção de urina com uma baixa concentração de água. Então, ela promove uma urina concentrada, reabsorve grandes quantidades de água. Já a aldosterona, ela é um hormônio esteroide que vai ser sintetizado lá no córtex da suprarrenal e que vai atuar nas células principais, ou células P, do último terço do túbulo distal e no ducto coletor cortical. E basicamente a função dela é aumentar a reabsorção de sódio e a secreção de potássio. Aqui a gente tem que ter cuidado com a questão de reabsorção de sódio simultânea de água, porque a gente tem dois casos. Lá no túbulo proximal do néfron, a reabsorção de sódio ela é seguida pela reabsorção de água, porque o epitélio do túbulo proximal ele é permeável à água, sempre é permeável à água. Já o néfron distal, e ali a porção, como a gente falou, né, o último terço do túbulo distal e o ducto coletor cortical, ele não é permeável à água. A gente tem a necessidade da presença do ADH para que ele se torne permeável, porque é o ADH que vai tornar essa região permeável à água. Sem o ADH, o néfron distal ele é uma região impermeável, então só tomar cuidado com essa parte. E aqui, assim como a gente tem o sistema renina-angiotensina-aldosterona para o controle da pressão quando a gente tem uma queda de pressão, a gente também vai ter sistemas de controle de pressão para quando ocorre um aumento do volume do sangue circulante, então quando aumenta a pressão arterial. E é aqui que vai entrar a ação do peptídeo natriurético atrial, que é o PNA. O PNA ele é um hormônio peptídico que é sintetizado pelas células dos átrios, principalmente em resposta ao estiramento excessivo dessas células. Então ele vai ter ações contrárias às ações promovidas pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. O PNA, então, ele vai atuar sobre o hipotálamo, inibindo a secreção de vasopressina,
ele vai atuar sobre o córtex da suprarrenal, inibindo a secreção de aldosterona. Ele vai atuar sobre o bulbo, inibindo a estimulação simpática, então que vai acabar reduzindo o débito cardíaco. E, por fim, ele vai atuar nos rins, aumentando a excreção de sódio e de água e formando uma urina mais diluída, com uma maior concentração de água. Então, a gente tem aqui nos rins, que é a parte que nos interessa na ação dele na região tubular vai ser a diminuição da reabsorção de sódio, que consequentemente vai diminuir o volume de sangue, porque a gente tem aquela reabsorção de sódio concomitante à de água. Então, quando tu diminui a reabsorção de sódio, consequentemente tu diminui a reabsorção de água, o que vai acabar fazendo com que a gente diminua o volume de sangue circulando e a pressão arterial. E ele vai ter uma ação também direta sobre o aumento da taxa de filtração glomerular. Então, quando a gente aumenta a taxa de filtração glomerular, mais sangue é filtrado, né? E, consequentemente, mais água vai para o néfron. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!